Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal investiga suspeita de atentado terrorista durante a posse de Jair Bolsonaro. Grupo acusado de planejar o ataque à bomba publicou na internet que, além da facada, o presidente eleito poderia ter outras surpresas. E no Rede TV News de hoje você vai ver também. O presidente Temer reedita decreto do indulto de Natal e deve conceder perdão a presos que não cometeram crimes de corrupção e abuso sexual. Doleiro acusado de integrar rede que operava para o ex-governador Sérgio Cabral é preso no Paraguai. Homem ateia fogo na ex-mulher na Grande São Paulo. Flagrante de agressão a uma cachorrinha em Minas Gerais. Um resgate impressionante. Bebê é encontrado com vida 5 dias após tsunami devastar cidade na Indonésia. Estas e outras notícias você confere já já no Rede TV News. O Rede TV News exibe a última reportagem da série sobre programas federais de governo e os desafios que ficam para o presidente eleito Jair Bolsonaro. O tema de hoje é a luta contra o desperdício e contra crimes que dilapidam o patrimônio do Estado. Pois é, são 55 milhões de ações por dia contra a União. E a Advocacia Geral da União é um dos principais mecanismos de proteção do bem público. O governo federal é dono de um patrimônio de mais de 5 trilhões de reais. Está presente em várias esferas, com propriedades ou participações em estatais, autarquias, fundações, bancos e empresas como a Petrobras e a Embraer. Quem protege, fiscaliza e monitora toda essa riqueza é a Advocacia Geral da União. É a AGU também que defende o governo, políticas públicas, ambientais e sociais em processos na justiça. São 20 milhões de ações contra a União todos os anos. Nós ganhamos ações envolvendo o setor elétrico do país, ganhamos ações relacionadas a questões ambientais, ganhamos ações relacionadas ações relacionadas a estados em face da União, muitas demandas contendo algumas pretensões dos estados contra a União ou de municípios contra a União. Ganhamos ações de natureza previdenciária, ganhamos a ação, por exemplo, da desaposentação, que era um valor elevado para o Estado, questões relacionadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os advogados do governo atuam ainda no combate a crimes de corrupção envolvendo servidores. Eles ajuizaram mais de 700 ações de improbidade administrativa contra esses funcionários. Vão recuperar algo em torno de 500 milhões de reais. Mas melhor do que brigar é fazer um bom acordo. A grande mudança na forma de trabalhar da Advocacia Geral da União nos 2 últimos anos foi a opção por evitar litígios na Justiça. Só com empresas envolvidas na Lava Jato e outros escândalos de corrupção, foram 6 acordos de leniência que acabaram por devolver aos cofres públicos cerca de 6 bilhões de reais. A procura por soluções amigáveis não se restringe a casos de corrupção. Nós, ao longo desses 2 anos e meio, nós celebramos na Advocacia Geral da União 213 mil acordos, em especial relacionados à matéria previdenciária. Criamos centrais de negociação em toda a casa. Criamos planos nacionais de negociação, autorizando o advogado público a negociar diretamente com a parte nesses assuntos que são apresentados em juízo, em especial, como eu disse, em matéria previdenciária. Mas, além disso, nós também abraçamos a causa da mediação no país. A União emprega mais de 2 milhões de servidores. Todo esse pessoal acerta muito, mas também comete erros. Um exemplo conhecido vem dos planos econômicos. O Plano Collor confiscou a poupança de boa parte da população, mas teve gente que perdeu dinheiro nos planos Bresser e Verão. Isso gerou quase 1 milhão de ações nos tribunais brasileiros. Com a ajuda dos advogados da União, poupadores, bancos e governo fecharam um acordo histórico após 30 anos de brigas na justiça.
celebramos o maior acordo homologado pelo Poder Judiciário brasileiro na história do nosso país, que foi o acordo envolvendo os planos econômicos, não é? Que foi aquele acordo celebrado entre as instituições financeiras e as entidades representativas dos poupadores. Uma questão que se arrastava por quase 30 anos perante o Poder Judiciário brasileiro e que nós conseguimos, através da abertura de uma mesa de diálogo, num trabalho de mediação sério, responsável, da Advocacia Geral da União, construir aquele caminho intermediário, o consenso entre as partes, que acabou permitindo a homologação de um acordo e que os poupadores pudessem finalmente receber. Controle e transparência nas contas do governo são relativamente recentes no Brasil. A Lei de Acesso à Informação é de 2011, a da Transparência, de 2009. Mesmo a Advocacia Geral da União foi criada em 1993. O desafio do próximo governo é manter uma AGU forte e atuante. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou hoje a reforma da Previdência Municipal aprovada ontem em segunda votação pelos vereadores. As mudanças entram em vigor em 90 dias. Covas sancionou o texto aprovado na Câmara Municipal em segunda votação por 33 votos a favor e 17 contra. A reforma eleva de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores municipais. Também cria uma contribuição complementar para quem ganha acima do teto, que é de R$ 5.500. Segundo a Prefeitura, o rombo da Previdência este ano ficou em 5 bilhões e 400 milhões de reais. Com o aumento da contribuição dos funcionários, o município vai deixar de gastar cerca de 400 milhões no ano que vem. Não é que acaba o rombo da Previdência, né? Ele vai crescer, mas vai crescer menos do que cresceria sem aprovação. Não é que agora a Prefeitura vai poder fazer grandes obras na cidade, a gente continua com orçamento apertado, a gente continua com muitas limitações, mas, do ponto de vista de médio e longo prazo, há uma grande conquista para a cidade de São Paulo. Contra a aprovação da reforma, os servidores municipais protestaram ontem em frente à Câmara e anunciaram greve para o dia 4 de fevereiro. A polícia ainda investiga as marcas em 2 janelas da Câmara. Uma delas está no gabinete do vereador Fernando Holliday, do DEM. Ele alega que a sala foi alvo de um tiro durante a manifestação. O ministro das Relações Exteriores do governo Temer, Aloysio Nunes Ferreira, irá integrar o governo de São Paulo a partir da próxima semana. Ele vai assumir a Invest SP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos, que fica sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, que será chefiada por Henrique Meirelles. Aloysio Nunes Ferreira será o 7º ministro do governo Temer a fazer parte da gestão do governador eleito João Dória. O presidente Michel Temer voltou atrás na decisão de não dar indulto natalino neste ano. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, afirmou hoje que Temer reeditou o texto e vai sim garantir o perdão da pena a presos que se enquadrarem em novos requisitos. De Brasília, ao vivo, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Renata, o presidente já assinou o indulto, já definiu quais serão esses novos critérios para a concessão do benefício? Olá, Amanda. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ainda não assinou, Amanda, mas isso deve acontecer até amanhã. E hoje mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, durante um café com jornalistas, o ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, ele adiantou alguns pontos, Amanda, agora desse novo texto aí reeditado por Michel Temer. Mas o principal deles é sobre o indulto para quem cometeu crime de colarinho branco. Esse foi o ponto que mais gerou polêmica e, por conta de toda a repercussão, Michel Temer tinha até desistido de dar o indulto agora em 2018, mas ele acabou atendendo aí a um pedido da Defensoria Pública da União, que se manifestou contra essa decisão, né, alegando aí a superlotação nas cadeias, e Michel Temer considerou esse pedido e reeditou o indulto com algumas ressalvas. A gente vai assistir agora o que é que o ministro Carlos Marum falou hoje mais cedo. Existe a progressão de pena. Praticamente o indulto beneficia quem já está no semiaberto.
pessoas que já trabalham fora durante o dia e que à noite têm que voltar para os presídios. Muitas vezes para serem ameaçadas, obrigadas a levar e trazerem recados. Então, é perfeitamente defensável e necessário o indulto. Por isso o governo vai fazê-lo. O texto editado por Michel Temer no ano passado gerou polêmica. Isso porque as alterações feitas pelo presidente beneficiavam condenados por crimes não violentos, como corrupção e lavagem de dinheiro. Também reduziu o tempo de cumprimento da pena para 1/5 em vez de 1/3 e não estabelecia um período máximo de condenação, que antes era de 12 anos. Carlos Marum disse que o novo texto seguirá as orientações do Supremo Tribunal Federal, que julgou no dia 29 de novembro a validade do indulto editado por Michel Temer. O placar ficou em 6 votos a favor e 2 contra o indulto, até o ministro Luiz Fux pedir vista, mais tempo para analisar o processo, que acabou ficando suspenso. O que nós queremos é que o indulto tenha efetividade. E por isso nós devemos, sim, nos basear muito em indultos que já tenham produzido efeito sem que houvesse contestação no STF. Então, nós não queremos mais o indulto que fique sobrestado em função da decisão unitária de algum ministro. Isso que nós não queremos. Carlos Marum se refere ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator desta ação no STF e responsável por suspender parte do decreto editado por Michel Temer em 2017. Quem sou eu para dizer que o STF errou? Eu penso que erro foi o ministro do STF, já que isso é claro na Constituição, que a prerrogativa de decretar o indulto é do presidente da República, foi o ministro ter decretado, ter chamado a si a responsabilidade de redigir um decreto de indulto. Isso foi um erro. Transformaram a instituição do indulto numa maneira de criar vagas dos presídios, cuja construção é cara e não dá voto. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirma que não vai conceder indulto a ninguém. É o que se espera, porque o indulto que o Supremo segurou iria libertar a fina flor da bandidagem e até algumas figuras carimbadas atingidas pela Lava Jato. O ministro Carlos Marum disse ainda que o maior erro do governo Michel Temer foi não ter votado a reforma da Previdência. Eu vejo como uma grande não conquista. Ela não foi uma derrota completa, porque nós colocamos a Previdência na pauta nacional. Hoje, a Previdência é um assunto que é discutido em bares, em reuniões familiares, no Congresso, ou seja, a questão da Previdência ela está na pauta nacional, ela é imprescindível para o país. Torço para que o próximo governo, o mais rapidamente, consiga fazer aquilo que, no final, nós não conseguimos, que era aprovar essa reforma. Essa, digamos, se não a grande derrota, pelo menos a grande decepção que eu tive nesse tempo de exercício de mandato e de exercício da função de ministro de Estado. A reforma da Previdência é um remédio amargo, mas necessário. Não tem jeito. Na França, a reforma foi um dos estupins dessas manifestações violentas contra o presidente Macron. Se não for feita com urgência, o governo brasileiro corre o risco de não ter dinheiro nem para pagar o funcionalismo, como já aconteceu na Grécia, por exemplo. Portanto, fazer essa reforma é vital para uma retomada mais vigorosa do desenvolvimento. Termina na próxima sexta-feira o prazo para que os trabalhadores saquem o PIS/PASEP referente a 2016. Ao todo, 1.800.000 beneficiários ainda não retiraram o abono. Tem direito ao PIS quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016 e recebeu, em média, até 2 salários mínimos. O estado de São Paulo tem o maior número de trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. Foi preso hoje no Paraguai o doleiro Bruno Farina, acusado de fazer parte de uma rede internacional de doleiros que operava para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Bruno Farina foi preso na cidade paraguaia de Hernandarias, a 11 quilômetros de Foz do Iguaçu. Ele foi levado de avião pela polícia do Paraguai para a capital Assunção, onde está preso.
O doleiro foi denunciado na Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. A operação desarticulou uma organização criminosa composta por doleiros que formaram uma rede de lavagem de dinheiro. O grupo é acusado por corrupção, sonegação e evasão de divisas. O principal nome é o de Dario Messes, apontado como o maior doleiro do país, que está foragido. A quadrilha operava para o ex-governador Sérgio Cabral. Segundo a polícia, o grupo movimentou 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. A Polícia Federal vai apurar uma ameaça de atentado na posse de Jair Bolsonaro, programada para o dia 1º de janeiro. As investigações começaram pela Polícia Civil do Distrito Federal, que descobriu a ação de um suposto grupo terrorista de Braslândia, uma cidade satélite a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A organização é a mesma que reivindicou uma tentativa de ataque à bomba a uma igreja da cidade na madrugada do Natal e que planejava outro atentado durante o Réveillon. Se esse pessoal terrorista realmente for pego, se não for uma brincadeira infantil, às vezes os jovens têm essas loucuras, se não for isso, é preciso aplicar a lei e a lei de segurança duramente, sem dó nem piedade, sem saidinha, sem essas coisinhas, esses penduracalhos que existem na legislação brasileira. A democracia presume o respeito à lei e à Constituição e gente desse naipe terrorista merece o xadrez por um gigantesco período. Depois de 5 dias de descanso, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou hoje da Restinga de Marambaia, na Costa Verde Fluminense. Bolsonaro deixou a casa da Ilha da Marambaia hoje cedo, depois de passar o Natal com a família, onde fica a base dos fuzileiros navais. Ele seguiu para o Rio de Janeiro de barco e chegou em casa na zona oeste da cidade, escoltado pela Polícia Federal. O presidente eleito não repercutiu a explicação dada pelo ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, em entrevista ao SBT. Fabrício Queiroz disse que só vai explicar as movimentações financeiras atípicas em sua conta bancária ao Ministério Público. Sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim, compro, revendo, compro carro, revendo carro. Nesta sexta-feira, o presidente eleito vai almoçar no Forte de Copacabana com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes devem conversar sobre acordos bilaterais do projeto israelense de dessalinização da água. Na terça-feira, Bolsonaro anunciou nas redes sociais que o futuro ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visitará Israel em janeiro para conhecer as instalações de dessalinização. Segundo o presidente eleito, a técnica pode beneficiar o Nordeste. Hoje foi divulgada a lista dos 140 chefes de Estado convidados para a cerimônia da posse em Brasília. Entre eles estão 6 presidentes da América do Sul, representantes de Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido. Também foram convidados políticos da Coreia do Sul e do continente africano. Portanto, está confirmada na posse a presença do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Você viu, o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, deu ontem uma entrevista ao SBT e divulgou a sua versão sobre o dinheiro que circulou em sua conta bancária e provocou suspeitas da COAF. Uma entrevista de afirmações fluidas. Ele fala em negócios, enfim, não é extremamente claro como seria de se esperar. Ele diz que vai ser claro com o Ministério Público. Agora cabe ao Ministério Público investigar e conferir as declarações de Fabrício. É bom lembrar também que uma das bandeiras da campanha de Jair Bolsonaro foi a luta contra a corrupção. 18 dos 22 ministros do novo governo fizeram hoje um curso na Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília. Entre os participantes estavam Sérgio Moro, futuro titular da Justiça e Segurança Pública, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Pública. O tema da capacitação foi governança pública.
À tarde, os ministros indicados se reuniram no gabinete de transição, possivelmente último encontro antes da posse de Jair Bolsonaro. Após o encontro, Onyx Lorenzoni distribuiu uma cartilha de 84 páginas chamada Agenda de Governo. Ela determina, entre outros pontos, ações prioritárias de cada ministério e um pente fino nas ações dos últimos 2 meses do governo Temer. Junto com os programas que estão sendo sugeridos pelas diversas pastas, tem muita coisa muito positiva que vai poder ser mostrado ao país. Nós também vamos promover, logo nos primeiros movimentos do próximo governo, uma revogação de uma série de instruções burocráticas que, na verdade, infernizam a vida de cada homem e cada mulher no Brasil. No sentido de entregar para a sociedade brasileira aquele que foi um compromisso do presidente Bolsonaro, que é de simplificar e facilitar e, principalmente, como ele mesmo disse, tirar o governo do cangote dos brasileiros. Por exemplo, não aumentar ou até reduzir impostos e acabar com determinados subsídios. Em Santo André, na região do ABC, um homem ateou fogo na ex-mulher. Edilson dos Reis Bispo está foragido e a ex-mulher internada na UTI. O agressor teve a prisão temporária decretada no fim da tarde de hoje. Esse é o momento em que a auxiliar de enfermagem, Josefa Renata Bispo, de 31 anos, deixa o local de trabalho. Na porta, o ex-marido a espera. Os dois sobem a rua. Ela resolve aceitar uma carona de moto oferecida por ele. Mas antes mesmo de chegar na esquina, o segurança Edilson dos Reis Bispo, de 48 anos, desce do veículo e joga um líquido inflamável na vítima. A câmera de segurança de uma casa em frente ao ataque flagra o agressor tentando apagar o fogo que atingiu a manga do casaco. As chamas se espalham pelo asfalto, onde ele joga a mochila da ex-mulher. O segurança tenta dar a partida no veículo, mas não consegue e foge empurrando a moto na contramão. Ferida, Josefa pega o celular no meio do fogo e pede ajuda. Ela foi levada ao mesmo hospital onde trabalha, bem ao lado do crime. A auxiliar de enfermagem teve queimaduras de 1º e 2º graus na mão e no rosto e está internada na UTI. Os pertences queimados no meio da rua mostram que Josefa escapou por pouco de uma tragédia ainda maior. Ele ofereceu carona para ela, não aparentava estar agressivo nem nada neste momento, né? Mas quando eles chegaram na motocicleta, ele teria dado uma gravata, segurado ela pelo pescoço, e aí sim pegou esse frasco com algum líquido inflamável que ainda nós não temos a certeza do que seria, né? E acabou jogando nela, tendo fogo com algum fósforo ou isqueiro, ela não soube precisar exatamente, mas aparentemente foi uma atitude premeditada dele. Josefa e Edilson foram casados por 10 anos. Têm 2 filhos e estavam separados há cerca de 1 mês. Em depoimento à polícia, a auxiliar de enfermagem disse que o ex-marido queria falar sobre os filhos e reatar o casamento. Afirmou também que só aceitou a carona porque não se sentia ameaçada por ele. Agora, Edilson vai responder por tentativa de feminicídio e pode pegar até 8 anos de prisão. Entre 2017 e 2018, o número de feminicídios aumentou 27% em todo o estado de São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a novembro do ano passado, foram 79 mortes. Já no mesmo período deste ano, 101 mulheres foram assassinadas. O corpo do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, morto ontem a tiros por um ex-assessor, foi velado e enterrado hoje em Serra, cidade próxima à Vitória. A polícia divulgou um vídeo no qual Marcos Venício assume a autoria do crime. De acordo com o depoimento informal dado à polícia do Espírito Santo, Marcos Venício revelou a motivação para assassinar Gerson Camata. O ex-governador movia uma ação judicial contra o antigo assessor e bloqueou mais de R$60 mil de Marcos na justiça. Camata, 60 mil que você bloqueou lá na minha conta do secretário, eu falei, isso aí você já perdeu, tá? Você tem que se
que você fez uma denúncia contra mim. Eu fiquei surpreso com a atitude dele, eu fui conversar com ele numa boa. Apesar de afirmar que o crime não foi premeditado, a polícia acredita em outra versão. Nós acreditamos que esse crime ele teria sido premeditado, ele já teria ido até o local dos fatos, pensando em ceifar a vida do ex-governador. Camata foi governador do Espírito Santo entre 1982 e 1986. Exerceu 3 mandatos como senador, além de ter sido vereador, deputado estadual e deputado federal. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro acaba oficialmente no próximo dia 31. Hoje, uma cerimônia marcou o fim das ações no estado. Foi durante a cerimônia no Comando Militar do Leste que Braga Neto encerrou as atividades da intervenção. Após 10 meses de trabalho, atingiu todos os objetivos propostos, de maneira a recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade, temos a convicção de que trilhamos um caminho difícil e incerto, mas cumprimos a missão. De acordo com o interventor, entre março e novembro deste ano, houve redução em 8 dos 12 tipos de crimes que acontecem com mais frequência no Rio de Janeiro. O roubo de cargas registrou queda de quase 20%. Os roubos de carros caíram 7,7%. Já os roubos de rua tiveram uma redução de quase 6%. Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, também tiveram queda de 6%. Já as mortes decorrentes da intervenção policial aumentaram em quase 40%. Durante 10 meses, militares das Forças Armadas se uniram às polícias do Rio de Janeiro, principalmente nas vias de acesso à capital e nas comunidades. O decreto da intervenção foi assinado no dia 16 de fevereiro pelo presidente Michel Temer, depois que os governos federal e do Rio de Janeiro chegaram à conclusão que a administração estadual não conseguia mais controlar a escalada da violência no estado. O Exército assumiu as polícias militar e civil do Rio sob o comando do general Walter Braga Neto, responsável por planejar as ações de combate à violência. Nesse período foram gastos 890 milhões do total de 1 bilhão e 200 milhões de reais liberados para custear as ações da intervenção. Durante toda a intervenção na segurança pública do Rio, um caso desafiou as autoridades. As mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no dia 14 de março. A polícia ainda não esclareceu quem matou e quem mandou matar a vereadora. Loas às Forças Armadas pela façanha. Mas ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica não cabe fazer policiamento. Os militares são treinados para guerra e não para tarefas policiais. E ainda correm o risco de contaminação pelo tráfico. De qualquer maneira, a segurança pública continua sendo um dos problemas graves do país. Uma das promessas de Bolsonaro em sua campanha foi combater sem tréguas a criminalidade, que é uma tarefa dificílima e está muito complicada no Brasil, tão complicado sob o aspecto de segurança. Ainda a tarefa se complica mais quando a gente sabe que é uma legislação absolutamente frouxa. Uma cadelinha que era agredida diariamente pela dona foi resgatada hoje em uma operação policial em Belo Horizonte. Foi uma vizinha que filmou uma das cenas de violência e decidiu denunciar. A imagem é forte. O que ela faz? Ela bate à toa no cachorro. Tá batendo à toa no cachorro, vou denunciar ela. A idosa que mora sozinha na casa não se intimidou com os apelos da vizinha, que filmou a violência contra a cadelinha na tarde de ontem. Continua batendo nela pra você ver se eu não vou te denunciar. O vídeo foi postado na internet logo após os maus tratos e compartilhado milhares de vezes. Há um histórico de violência, de deixar a cachorra sem alimento, além de deixar a cachorra sem alimento, violência física e psicológica. O flagrante feito pelos vizinhos chegou até a polícia. Com uma ordem judicial, agentes foram até o endereço hoje de manhã. Foi preciso invadir o imóvel para fazer o resgate.
Esse vídeo mostra o momento que os policiais conseguem entrar na casa após pular o muro. O objetivo era cumprir a ordem judicial de levar a cachorrinha Cindy para um local seguro. A operação exigiu cuidados dos investigadores. Já na viatura, o sucesso do resgate é comemorado. Cindy está resgatada. Agora nós precisamos de alguém para dar muito amor e adotá-la. Por favor. A antiga dona pode responder pelas agressões. Pode acontecer, se a pessoa não tiver antecedente criminal, prestação de serviço comunitário, cesta básica, multa. Então não chega necessariamente ao ponto de ter a prisão da pessoa. Aqui na delegacia, a cadelinha Cindy ganhou muito amor e carinho, mas o prédio não tem estrutura para manter o animal. Começou então uma campanha para encontrar pais adotivos para a cachorrinha. E não demorou nada para que Cindy fosse adotada por quem realmente tenha amor para dar. Cláudia procurou a delegacia no final da tarde e assumiu a responsabilidade pelo animalzinho. Vida nova para a Cindy, vida nova para mim e ser muito feliz e fazer ela muito feliz. Aumentou a família? Sim. Tá famosa você, tá famosa. Foi preso hoje em Belo Horizonte um homem que se passava por médium e prometia trabalhos espirituais em troca de dinheiro. Na sala onde ele fazia os atendimentos, os policiais encontraram uma mala com R$250 mil. Os policiais registraram o momento em que o dinheiro foi encontrado. Farto dinheiro, maços de notas de 50, 100 reais. Dinheiro certamente da vítima em questão. Em uma sacola plástica havia ainda mais notas. Por favor, o que estava lá na casa também. Dinheiro da vítima. De acordo com as investigações, a vítima é uma professora aposentada de 71 anos que nos últimos 30 dias repassou R$285 mil em dinheiro para o falso médium. A idosa procurava ajuda para o marido que está em fase terminal de uma doença. Desconfiado dos saques em dinheiro, o gerente do banco avisou a família. Foi apreendido na casa dele uma carteira de mágicos do estado de São Paulo. Então ele sabia fazer truques, esses negócios para ludibriar as pessoas. Djalma Alves da Silva estava foragido há 2 anos. Ele usava o nome de Pai Antônio e Mestre Alves para enganar a justiça. O falso médium foi preso em flagrante por corrupção após oferecer R$20 mil do dinheiro aos policiais. Na delegacia, ele não quis falar sobre as acusações. Nas próximas 24 horas, a Defesa Civil de Belo Horizonte mantém o alerta para os riscos de alagamentos e deslizamentos por causa dos temporais. Parte da garagem deste prédio em Belo Horizonte desabou durante a forte chuva da madrugada de hoje. Os escombros atingiram o quintal da Casa dos Fundos, que está sendo demolida. Ninguém se feriu. A Defesa Civil interditou uma parte do edifício até que uma perícia particular descarte novos riscos de desmoronamento. Na Grande BH, os bombeiros encontraram, após 4 dias de buscas, o corpo de Jorge Soares, de 62 anos, que teria sido arrastado pela força da água durante o temporal que atingiu a cidade na noite de segunda-feira. Em Juiz de Fora, os militares seguem as buscas por uma mulher de 41 anos que desapareceu após o carro cair dentro de um rio e ser arrastado pela correnteza. Vamos ver agora se continua chovendo nas próximas horas, nos próximos dias e onde. Quem vai nos mostrar isso é a Débora Oliveira, que traz a previsão do tempo. Olá, boa noite, Boris, Amanda. Boa noite também para você que está nos assistindo. E sim, vai continuar chovendo em grande parte do Brasil. Nessa época do ano não tem jeito, afinal, estamos na estação mais chuvosa do ano. Felizmente, nós conseguimos avisar quem está em áreas de alerta para temporais. Então, para você que está aí em alguma dessas áreas aqui, dessa mancha branca aqui no mapa, bastante atenção. São esperadas chuvas fortes, mais uma vez, no Espírito Santo e também em Minas Gerais.
litorais já castigados nos últimos dias e também em grande parte aqui do centro-oeste e sudeste da região nordeste. Falando em chuva, Belém do Pará registrou o dezembro mais chuvoso dos últimos 11 anos. O mês nem terminou ainda e até ontem já tinha chovido 43% a mais que o normal. Nessa sexta-feira vai ter mais chuva o dia todo e as temperaturas variam aí, olha, entre 23 e 30 graus. Já em Natal vai ter mais uma sexta ensolarada e abafada. Até a temperatura mínima é quente, gente. São, 26 graus com máxima de 32. Não é à toa que a capital do Rio Grande do Norte é conhecida aí como a noiva do sol. Porém, como sempre, quando está muito calor, podem ocorrer pancadas de chuva rápida. Mesmo assim, com muita chuva, como é típico do verão, o sol brilha forte em grande parte aqui do Brasil e ele vem avançando. Além do sul, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente vinha mostrado, e também aqui do Nordeste, que já vinham bastante ensolarados, como mostramos ontem, agora a previsão do tempo é aqui, de bastante sol nessa região aqui central, que fica justamente na região do interior de São Paulo. Por lá, o tempo fica firme. Já no litoral tem muito calor também, mas com pancadas de chuva. Até Porto Alegre, gente, que é conhecida aí pelo frio, vai ficar muito quente aí nessa sexta-feira. Os termômetros da capital gaúcha vão variar entre 23 e 34 graus. Será a maior máxima do país e sem chance alguma de chuva. Já em Salvador vai ter calorão de 33 graus, porém com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora para dar aquela refrescada, né? É muito sol, não é, gente? Então vamos tomar cuidado e reforçar o uso do protetor solar nesse verão, porque, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, devem surgir no Brasil 165 mil novos casos de câncer de pele não melanoma até o final de 2019. E os homens devem ser os mais acometidos pela doença. Então, vamos tomar muito cuidado, reforçar esse protetor solar. E a gente termina com o mapa de temperaturas, olha só. Amanhã tem mínima de 19 graus aqui em São Paulo, tem 22 em Florianópolis e 23 no Rio de Janeiro. E máxima de 27 graus aqui em Brasília, 30 graus aqui em Manaus e 32 em Fortaleza. Para saber mais temperaturas, acesse o nosso site redetv.com.br. Até amanhã. E por falar em Rio de Janeiro, a praia de Copacabana se prepara para o maior réveillon do país. A repórter Melina Saad tem as informações ao vivo. Melina, quero saber se você já está sentindo o clima de festa por aí e o calorão, que a gente sabe que a noite no Rio não dá trégua também. Boa noite, Amanda. Olha, a orla já está aqui bem movimentada e alguns hotéis, principalmente aqui de Copacabana, já estão com 100% de ocupação. A Prefeitura do Rio espera bater um recorde de público de mais de 2,5 milhões de pessoas na hora da virada. O palco principal já está sendo montado e deve receber artistas como Gilberto Gil e Ludmilla. 5 telões vão ser espalhados pela orla para que a multidão possa assistir o show. A queima de fogos vai ter efeitos inéditos e vai durar 14 minutos. 8 bairros também vão ter o show pirotécnico. Além disso, o Cristo Redentor vai ter uma projeção diferente e vai passar uma mensagem de paz. Do Rio de Janeiro, Melina Saad para o Rede TV News. Obrigada, Melina. Agora as notícias internacionais. O estado de alerta para o vulcão que provocou o tsunami na Indonésia subiu de 2 para 3 em uma escala que vai até 4. Veja na reportagem de Luciano Júnior. São histórias como a deste resgate que fazem a Defesa Civil da Indonésia seguir adiante nas buscas. O bebê foi encontrado com vida em uma das praias do Estreito de Sunda. 159 pessoas ainda estão desaparecidas. 430 morreram. Vários bairros de Labuan, na província de Banten, seguem inundados. Nos últimos 2 dias, o rio da cidade transbordou cerca de 2 metros. Às 8 da noite a água fluía e o nível foi crescendo até o amanhecer. No começo eu tentei deixar as coisas em lugares altos, mas não deu certo e tive que sair. Peguei minha mãe e corremos para um lugar seguro. A destruição é total. Pelo menos 1.000 casas estão danificadas ou condenadas. Este agricultor diz não ter mais onde morar e espera uma ajuda do governo. Eu só espero que sejam feitos reparos aqui. Não tenho para onde ir e não tenho dinheiro. Tudo o que eu tinha, a água levou.
A onda gigante do último sábado foi consequência da erupção do vulcão Anak Krakatau, que está sendo monitorado minuto a minuto. E as últimas informações da Agência Nacional de Gestão de Desastres não são nada animadoras. O risco de uma nova tragédia é alto. O alerta para o vulcão subiu de 2 para 3. A escala máxima é 4. Os equipamentos do Departamento de Geologia da Indonésia funcionam 24 horas por dia em busca de respostas. Mas o clima não tem colaborado para melhorar as previsões. Preocupadas com a situação, as autoridades já suspenderam qualquer atividade no raio de 5 quilômetros a partir da cratera do Monte Anak Krakatau, onde está o vulcão. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Pelo menos 10 pessoas morreram em um acidente de ônibus no Peru. O ônibus seguia por um trecho sinuoso de uma rodovia quando caiu em um barranco e tombou em um rio. O veículo ia com 55 passageiros rumo a Lima. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. A polícia investiga se o ônibus estava em alta velocidade. Representantes da China e dos Estados Unidos planejam se reunir em janeiro para negociar um acordo objetivando acabar com a guerra comercial entre os dois países. Segundo o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, as potências vêm mantendo conversações por telefone. Na cúpula do G20 no início do mês, Xi Jinping e Donald Trump decidiram suspender a implementação de novas tarifas por 90 dias. E as tensões entre chineses e americanos devem causar efeitos negativos na economia global em 2019. Segundo o relatório do Banco Central Europeu, as incertezas no comércio entre os dois países vão causar a desaceleração do PIB mundial. Nos anos seguintes, a economia deve estabilizar. Sabe quando você resolve mudar o visual, mas não dá muito certo? Acho que isso já deve ter acontecido com praticamente todo mundo, né? E hoje foi a vez do Instagram. A rede social mudou a interface e acabou não agradando os usuários. Quem mostra é a nossa correspondente em Nova York, Luciana Camargo. O que era para ser um pequeno teste causou grande revolta. Tudo porque o Instagram decidiu mudar a visualização dos principais posts da vertical para a horizontal, como já acontece na ferramenta Stories. Não deu certo. A atualização durou apenas algumas horas, mas foi o suficiente para gerar polêmica. Tudo seria mais fácil se as pessoas soubessem antes. É tão fácil informar. Todos deveriam participar de uma mudança como essa. Foi estranho. Nas redes sociais, mais reclamações. Para muitos usuários, a atualização pretende aumentar o destaque de anúncios. Mas a decepção também virou motivo de piada. Alguns brasileiros resolveram transformar a tristeza em memes. Depois de tanto barulho, o Instagram desfez a alteração. Segundo o diretor do aplicativo, tudo não passou de um acidente. Adam Mosseri disse que um pequeno teste foi ampliado para a comunidade. Em junho deste ano, a plataforma atingiu a marca de 1 bilhão de usuários. Dá para imaginar o que essa alteração causou? Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Câmeras de segurança registraram a ação de 2 criminosos contra um taxista no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Nas imagens é possível ver o motorista saindo do carro e as 2 pessoas roubando o veículo. Após tentar pedir ajuda a um morador que observava a ação da varanda de casa, os criminosos voltaram em alta velocidade e atropelaram um taxista na calçada. A vítima, de 54 anos, foi jogada a 50 metros de distância e ficou desacordada. Enquanto isso, um dos criminosos revistou o motorista para roubar o celular e a carteira. A polícia recuperou o carro roubado. O taxista, que não teve nome divulgado, permanece hospitalizado e não corre risco de morte. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que os advogados do investigado Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, apresentaram hoje à tarde atestados que comprovam grave enfermidade, uma grave doença do investigado e que ele será submetido à cirurgia de urgência. Ontem ele já havia dito em entrevista ao SBT que foi diagnosticado com câncer, um tumor maligno no intestino. A defesa do ex-assessor disse ainda que o cliente estará à disposição para prestar depoimento assim que tiver alta autorização médica. O Ministério Público informou que um possível depoimento do deputado estadual Flávio Bolsonaro está marcado para o próximo dia 10 de janeiro. O caso permanece sob sigilo. Morreu hoje no Rio de Janeiro a cantora Miúcha. Irmã de Chico Buarque e mãe de Bebel Gilberto, Miúcha tinha 40 anos de carreira. Heloísa Maria Buarque de Holanda, ou melhor, Miúcha, era cantora e compositora e dividiu o palco com grandes nomes da música como Toquinho, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Que desacata gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia. Ela tratava de um câncer e sofreu uma parada respiratória após ser internada às pressas. Miúcha morreu aos 81 anos no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ao longo de 4 décadas, lançou 14 discos. E que me sobe as faces e me faz curar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.